pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula. Na verdade, nossa última aula sobre o TCC1. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as referências do TCC1 e também da apresentação, uma defesa bem rápida que vocês deverão fazer, certo? Bem, antes da gente iniciar a nossa discussão sobre o trabalho, eu gostaria de falar um pouco sobre o TCC. O TCC, gente, ele é uma fonte de conhecimento. O TCC1, ele ainda não é um trabalho de conclusão de curso. Ele é um projeto. Portanto, é aquilo que você vai fazer futuramente. Para você comprar uma casa, para você comprar um carro, para você fazer uma conta, você tem que fazer um projeto. Você tem que saber quanto você ganha, o dia do vencimento. Então, o TCC1 é esse projeto que você vai fazer. Então, é uma fonte de conhecimento sobre aquilo que você pretende fazer futuramente. Então, você precisa saber como fazer, onde fazer, quem pode lhe ajudar nesse sentido, que são os autores. Então, o TCC1 é parte fundamental do TCC2, certo? Só que existem vários tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento do senso comum, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e o conhecimento científico. Professor, desses 4 tipos de conhecimento, quais serão os conhecimentos que irão para o meu TCC? Vamos lá. Primeiro, nós temos o conhecimento do senso comum. Esse conhecimento do senso comum, pessoal, deixa eu voltar. Esse conhecimento do senso comum, ele também é conhecido como conhecimento prático, conhecimento empírico, conhecimento vulgar. Sabe o nosso conhecimento do nosso dia a dia? Não, toma chá de quebra-pedra, que é bom para infecção urinária. Não, faz um soro caseiro, que é bom. Faz uma garapa de açúcar, etc. Então, esse conhecimento do dia a dia, esse conhecimento que nós conhecemos, que passa dos nossos avós para os pais, dos pais para nós, é o conhecimento do senso comum. Por exemplo, manga com febre faz mal? Jaca com ovo é morte na certa? Saci pererê existe? Então, tudo isso faz parte do conhecimento comum. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento religioso. É um conhecimento, gente, que ele é conhecido como teológico, é produto da fé e ele se apoia nos fundamentos sagrados ou metafísicos. Vale ressaltar também que o conhecimento religioso não cabe nenhum tipo de questionamento. A Bíblia, por exemplo, ela é muito clara. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pronto. Somente se crer nisso. Não existe o homem evoluiu do macaco, não existe a Terra surgiu do Big Bang. Para o conhecimento religioso, essa é a verdade. Além do conhecimento do senso comum, do conhecimento religioso, nós temos ainda o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ele vai compreender a relação do homem com todo o universo. Ou seja, é o processo de questionamento da realidade. É aquele conhecimento em que o homem vai questionar a realidade, é aquele conhecimento em que as perguntas irão importar mais do que as respostas. Um exemplo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, esse tipo de conhecimento é um tipo de conhecimento filosófico. O que importa são as perguntas e não as respostas. Então, nós vamos investigar quem foi que veio primeiro, por que não, por que sim. Enfim, por fim, nós vamos ter o seguinte questionamento. Existe, então, uma hierarquização dos conhecimentos? Qual o mais importante, o menos importante? Não existe. Todos esses conhecimentos eles são importantes para quem os segue, para quem os tem como verdade. Por exemplo, aqui na turma tem diversas pessoas católicas evangélicas que acreditam no conhecimento da Bíblia. Mas isso não significa dizer que elas não terão conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento do senso comum. Ou seja, todos nós possuímos esses 4 tipos de conhecimento. Porém, para o trabalho que a gente está fazendo nesse momento, nós só vamos utilizar o conhecimento científico. Significa dizer que nós não vamos trazer para o TCC nem conhecimento do senso comum, que é o eu acho,
Nunca vamos fazer isso. Nem conhecimento religioso, não cabe aqui nesse momento, até porque a religião ela não anda com a ciência, né? E o nosso conhecimento aqui vai ser o científico, nem o conhecimento filosófico. Então, o conhecimento científico, gente, é a informação e o saber que parte do princípio das análises dos fatos reais e cientificamente comprovados. Então, vocês estão fazendo um projeto para futuramente vocês provar e comprovar alguma teoria. Para ser reconhecido como um conhecimento científico, deve ser baseado em observações e experimentações. Então, quem vai fazer pesquisa de campo, por exemplo, tem que fazer observações, tem que fazer experimentações, justamente para a gente testar se aquilo é verdade ou falsidade. Então, a ciência, ela é um conhecimento real em que se analisa os fatos e que se propõe provar ou falsear determinado estudo. Um exemplo claro: a penicilina bizantina combate bactérias, como a Treponema pallidum. A penicilina bizantina é a bezetacil, né? Então, ela vai combater essa bactéria que vai causar, na verdade, deixa eu lembrar, a sífilis. Então, esse é um conhecimento certo. Uma pessoa pesquisou a penicilina bizantina, é um fungo, ele percebeu que esse fungo matava essa bactéria, foram produzidas as vacinas, aliás, as injeções, e aí essas injeções elas são utilizadas para combater essa bactéria. Isso é um conhecimento científico, certo? No caso de vocês, vocês também produziram conhecimento científico a partir dos resultados da futura pesquisa. Pois bem, todos esses conhecimentos vocês podem obter, mas para o TCC1, somente o conhecimento científico, tanto o TCC1 quanto o TCC2. O conhecimento científico, ele não é senso comum, então ele não pode ter eu acho, eu coloquei porque eu penso dessa forma. Não, não pode isso para o trabalho. Não é sabedoria ou bom senso. Eu vou colocar isso aqui porque desde sempre eu acredito nisso. E também não é uma ideologia. Não é nada subjetivo. É tudo estudado e tudo comprovado, tá bom? Bem, vale ressaltar, gente, que o conhecimento, ele transforma. O conhecimento, ele é muito transformador. Paulo Freire vai dizer que nós precisamos desvelar a realidade. O que é desvelar a realidade? É conhecer a nossa realidade para que a gente possa transformá-la. Então, como que eu quero reduzir a criminalidade? Como que eu quero reduzir a violência, a gravidez na adolescência, os problemas ambientais, se eu não conheço a realidade que eu estou inserido? Então, nós precisamos nos descobrir, ter conhecimento da nossa vivência diária, no nosso dia a dia, para que a gente possa começar a resolver os problemas que nos envolvem. Então, no âmbito da ciência, é possível afirmar que o método tem sua origem na crença de que, pelo uso da razão, o homem é capaz de conhecer o mundo e transformá-lo. O que é razão? É aquilo que não é emoção. Então, a partir da pesquisa, a partir dos resultados, você pode ter um conhecimento do mundo e você pode ainda transformá-lo. Professor, transformá-lo como? Mudando. Então, você faz uma pesquisa, por exemplo, a Eliana, ela vai fazer uma pesquisa sobre trauma em idosos. Quando ela realizar essa pesquisa, ela vai, a partir dessa pesquisa, conhecer o tema que ela pesquisou e ela vai poder transformar essa realidade. Ela vai poder indicar maneiras de manusear, de conduzir os idosos para que não venham ter acidentes, né? Formas de convivência ideal para que esses acidentes que venham causar um trauma sejam evitados. Enfim, então a partir do conhecimento nós podemos transformar a nossa realidade. Sem conhecimento nós não vamos chegar a um lugar específico, a um lugar que queremos. Então é necessário conhecer para transformar. Tá? E isso significa reconhecer que os homens podem interferir nos fenômenos e transformá-los. Eu e você podemos transformar a realidade, mas para isso nós precisamos conhecê-la. Então eu e você podemos transformar a área de pesquisa que nós estamos estudando, mas nós precisamos conhecê-la detalhadamente. Por isso que eu bato na tecla: mandar alguém fazer o trabalho não vai adiantar. Serão péssimos profissionais.
um enfermeiro, um psicólogo que não construiu nem o próprio trabalho de conclusão de curso. Isso é uma vergonha, viu, gente? Então, eu gostaria de deixar isso muito claro. Eu conheço a escrita de cada aluno, o texto de cada aluno, e isso precisa ficar registrado. Bem, a sistematização do trabalho está da seguinte forma: capa, folha de rosto, o resumo, que eu vou solicitar agora, a introdução, a revisão de literatura, a metodologia, o cronograma e as referências. E aí, professor? Primeiro, calma aí. Pronto. Então, primeiro, vocês já fizeram a capa tá ok, a folha de rosto tá ok, certo? Faltam fazer o resumo. Eu vou já explicar. A introdução tá ok, revisão de literatura ok, metodologia ok, cronograma ok. Diversas pessoas seguiram esse passo a passo e me entregaram isso tudo pronto. Algumas pessoas fizeram somente até a revisão de literatura, mas justificaram dizendo que estão terminando a metodologia. Só que nós ainda precisamos tanto do resumo quanto das referências. E como que nós vamos fazer? Fazendo. O prazo para entrega é muito claro. Dia 24 de julho de 2020. Gente, mas se hoje, sábado, vocês começarem a fazer, hoje mesmo vocês terminam. É muito tranquilo, é muito fácil. Vamos lá. Opa. Passa. Pronto. O resumo. Gente, o resumo é algo muito simples. O resumo é o resumo de todo o projeto. Ele precisa ter de 150 a, no máximo, 250 palavras. Portanto, vocês podem perceber que é um resumo bem pequeno. O parágrafo é único, tá? Sem recuo, justificado, espaçamento simples, imagens. E aí, isso aqui pode deixar aqui o formato, tá? Direita, inferior, pode deixar comigo. Então, esse resumo apresenta alguns erros. Vamos lá. Primeiro, nós não temos esse espaço aqui, ó. Esse espaço, ele não existe. O resumo, ele começa logo a escrita aqui. Ele também precisa estar em espaçamento simples. Mas quanto a isso, não precisam fazer. Pode deixar que eu gostaria de formatar o trabalho de vocês. Tanto que eu me comprometi em formatar. Então, o resumo, gente, vai ser apenas um parágrafo, bem rápido, bem simples, que vai estar depois da folha de rosto. Então, nós vamos ter capa, folha de rosto e depois nós vamos ter a apresentação do resumo. Então, vai ter o nome resumo e a apresentação, né, do parágrafo do resumo bem simples, dizendo o que vocês vão fazer, o objetivo e o que vai conter no resumo. Vocês vão apresentar o tema. Então, exemplo, esse trabalho, nesse artigo, nós vamos apresentar considerações sobre o uso de drogas em adolescentes, além de apresentarmos também a importância do aleitamento materno. O nosso objetivo será, aí você diz o objetivo. Para alcançarmos o nosso objetivo, nós vamos fazer, aí você diz a metodologia, uma pesquisa descritiva, que vai ter como instrumento entrevista, enfim, isso e aquilo. Uma coisa bem simples, tá? As palavras-chave são as palavras que descrevem o trabalho de vocês. Ou seja, quem vai falar sobre aleitamento materno? Palavra-chave: aleitamento, criança e saúde, né? Saúde da criança. Quem vai falar, por exemplo, sobre... Vamos lá, pegar um de psicologia. Depressão pós-parto. Quais são as palavras-chave? Depressão pós-parto, saúde da mulher, psicologia, o profissional psicólogo. Enfim, é bem tranquilo fazer esse resumo. Dúvidas é só me falar. Depois do resumo, aí é que vem a partezinha que é um pouco chata. Vocês terão que fazer as referências. As referências, na verdade, eu espero que todos tenham as referências, né? Então, você vai colocar no final do trabalho. Vocês já sabem colocar essas referências. É só vocês trazer todas elas para o final do trabalho. Essas referências aqui foram as referências do meu trabalho do mestrado. Então, eu coloquei só como exemplo, tá bom? Então, vocês vão trazer lá no final as referências formatadas.
porque eu não vou fazer a formatação de referências, porque senão vai demorar muito. Então, a regra básica é a seguinte. Vocês vão colocar, claro, primeiro o autor. Então, não tá aqui de azul. Então, tá aqui todos os autores, ó. Aqui é mais de um autor. Além do autor, você vai colocar o título do artigo em segundo lugar. Então, aqui nós temos o título do artigo em segundo lugar. Na referência, você traz o título do artigo ou o título do livro, de onde você pesquisou. Depois, você traz o título do periódico. Professor, o que é o periódico? É a revista, ou então a editora do livro. Aí a revista aqui é a Veterinária e Zootecnia. Aí depois, essas coisas são menos importantes. Local de publicação, volume, número, página inicial e final. Você pode pular diretamente para a data de publicação, que no caso aqui é 2011. Então, o elemento chave o elemento chave das referências é o autor, o título, o periódico, a revista ou o livro que foi pesquisado e o ano. Tudo bem? Essas referências, elas serão mudadas, claro, lá no TCC 2. Lá no TCC 2, o orientador de vocês vai dar um pouco essa modificada. Isso aqui não precisa. Tá, e aqui eu só trouxe um exemplo para vocês, né? Como citar, por exemplo, de uma revista, um artigo que foi pesquisado numa revista. Você coloca o nome do autor, depois vem o título e por fim vem o ano. Aí, se você quiser, você coloca o link para a pessoa pesquisar. Não é obrigatório. Utilizou livro? Então, coloca o autor do livro, depois o título do livro, a cidade do livro, a editora e, por fim, o ano, tá bom? Vale ressaltar, gente, que todo mundo sabe citar, né? Então, você primeiro aqui utiliza o sobrenome do autor, depois o nome. Ou pode ser só como aqui, ó. Aqui em cima, pode ser só a inicial. Então, aqui outra citação de livro. O nome do livro sempre ganhará destaque, sempre virá em negrito. Então, essas regras básicas, acredito que vocês já sabem fazer. Mas qualquer dúvida, pode me perguntar. E sobre a formatação, eu vou fazer como um presente para vocês. Um coraçãozinho aqui para representar que eu amo vocês. Algumas pessoas já me mandaram formatados. O Almi, a Marinês, que eu tô lembrando aqui. Eles já me mandaram formatados os trabalhos. Então não vai precisar eu fazer essa formatação. Tudo bem? E sobre as orientações para a apresentação do TCC1, eu vou gravar agora, nesse exato momento, um vídeo para vocês de como vai proceder, de como vai ocorrer. Todos deverão me enviar esse vídeo até na próxima sexta-feira. E aí vale ressaltar, gente, que é o prazo final. Eu não vou aceitar mais depois desse dia, até porque eu vou pegar um recesso na escola que eu trabalho, e aí eu vou tirar esse recesso justamente para corrigir e devolver essas coisas para vocês. Então, o prazo final, até porque nossa disciplina finaliza hoje, o prazo final é a próxima sexta-feira, tá bom? Muito obrigado. Mais tarde nós vamos ter um momento online, eu vou agradecer vocês e também vou mandar uma mensagem no PV de cada um, tudo bem? Um cheiro no olho, um abraço. Onde é que eu paro?